Bom, então eu vou iniciar aqui a apresentação do padrão de projetos Memento. Aqui é o aluno Pedro Homero e vamos primeiro fazer uma introdução a como esse padrão irá funcionar. Falando primeiro um pouco dos seus objetivos e suas características, a gente pode dizer que ele será um padrão do tipo comportamental e basicamente ele irá permitir capturar e armazenar o estado interno de um objeto em um determinado momento, isso sem violar o encapsulamento do mesmo. De maneira um pouco mais simplificada, ele basicamente vai fazer um Ctrl+Z em um nosso objeto. Como assim um Ctrl+Z? Bom, pegando um exemplo de um editor de imagens, por exemplo, quando nós erramos ao fazer algum desenho, nós podemos apenas apertar Ctrl+Z e ele será restaurado, o desenho será restaurado ao seu estado anterior. Então, esse padrão ele vai funcionar de maneira similar a isso, né? Isso, Ctrl+Z, ele vai ser, como a gente sabe, implementado em diversas aplicações, como eu já falei, em editores de imagem, por exemplo. Dessa maneira, uma classe ela vai ser responsável por fazer esse backup, né? Sempre respeitando, obviamente, o encapsulamento da classe que está sendo feito esse backup, justamente para que nós possamos restaurá-la até o estado anterior. Aqui nós temos o nosso diagrama de classes, que irá nos exemplificar de maneira geral como esse padrão irá funcionar. Basicamente, nós temos a classe Originator, que irá criar um memento, que é o estado capturado do objeto, para salvar seu estado atual, fornecendo ao memento uma cópia dos dados internos relevantes. A classe Originator será a classe que precisará de backups. Ela saberá como fazer e restaurar esses backups, visto que quem irá fazer o backup dela é ela mesma, já que ela terá acesso, né, a todos os seus campos devido ao encapsulamento. O campos que eu digo é atributos e métodos. Dessa forma, essa classe salvará os seus dados nessa classe concrete_memento, como está exposto no diagrama. Nessa classe concrete_memento, a gente vai fazer o salvamento do estado da classe Originator, no caso para que nós possamos, por exemplo, voltar ao estado anterior quando nós quisermos. Teremos os getters dos campos dos dados da classe Originator para serem salvos e, ao mesmo tempo, serem consistentes também. Já a classe caretaker, fazendo uma tradução livre, ela seria basicamente uma zeladora, né, dos backups. Ela basicamente vai como é que eu posso dizer? Será responsável por manter uma coleção de mementos, né, desses backups, gerenciando o histórico de estados do Originator. A gente vai ter um campo do Originator, que é a classe que necessita de backups, e passaremos uma lista, pode ser um array, por exemplo, para salvar os estados, né, ou mementos, como a gente gosta de falar. Ainda nessa classe, devido ao encapsulamento, ela não pode manipular os dados da classe originadora. Para evitar isso, nós criamos uma interface com o nome de memento, com o nome e a data do backup. Como vocês podem ver aqui, tem o getName, que é o nome, e a data. Dessa maneira, nós implementamos a interface na classe concrete_memento. Essa classe terá um método getState e que irá pegar o estado da classe Originator. Mas aí fica a questão, quando podemos usar o memento? Eu já falei diversas vezes já nessa apresentação. Basicamente, eu peguei aqui três, que, primeiro, a gente vai ter a vantagem de salvar e restaurar, né, o estado de um objeto sem violar o encapsulamento. Então, a gente, por exemplo, no exemplo que eu vou explicar mais para frente, nós iremos fazer um notepad, basicamente um editor de texto. Então, se eu escrevo uma linha e eu não quero essa linha, eu quero restaurar para que essa linha seja excluída e o texto fique da maneira anterior, a gente apenas faz isso sem violar o encapsulamento utilizando o padrão de projetos Memento. A seguir, basicamente, nós podemos usar esse padrão Memento para implementar esse chamado Ctrl+Z, que é utilizado em muitos programas, para justamente restaurar o estado anterior dele. E em terceiro, a gente vai basicamente, né, fazer os backups dos estados de algumas classes do sistema. Isso pode ser muito útil em diversas situações. Indo agora para o exemplo de problema, para a implementação desse padrão, como eu já falei, a gente vai exemplificar, usar esse padrão, basicamente fazendo um Notepad, que é um editor de texto.
E o que é que a gente quer fazer nesse Notepad? Bom, a gente basicamente quer fazer essa função de Ctrl+Z, de restaurar o estado anterior de um texto, por exemplo, né? Dessa maneira, a gente poderia criar um objeto, né, que representasse o texto com suas informações e guardar esses objetos em uma lista. O problema vai ser justamente na hora de não violar o encapsulamento, né? Porque ao restaurar o objeto, precisaríamos dos getters, né, para acessar as informações do objeto e poder copiá-las para o objeto a ser restaurado. Mas, para resolver esse problema, a gente irá utilizar, como eu já falei, o padrão Memento, que oferece uma maneira simples de evitar justamente essa quebra de encapsulamento. Então, vamos lá para o código. Primeiramente, nós iremos ter aqui a classe Memento, que nós chamaremos de texto Memento. Ela, bom, como vocês podem ver, é uma classe bem simples, né? Ela vai manter a string que representa o texto e ela vai oferecer um getter para essa string. Isso vai permitir que ela seja recuperada mais tarde. Indo aqui para o código em si, já que eu só apresentei a foto, indo para o nosso código, dá para notar aqui que nós fizemos justamente essa classe. Texto Memento. Está exatamente como estava lá no slide. Em seguida, nós teremos a classe texto caretaker, que vai ser justamente o caretaker, o zelador, que eu já expliquei anteriormente. Basicamente, a gente vai chamar essa classe de texto caretaker, que vai ser o zelador desse texto, e basicamente ele vai ter um array, né, que vai guardar todos os mementos, permitindo que eles sejam restaurados. Como a aplicação, o exemplo, né, que a gente está utilizando, é um editor de texto, eles devem basicamente ser recuperados, né? A última alteração que a gente fez, ela será a primeira a ser excluída, por exemplo. Se a gente fizer 3 linhas de texto e a gente apertar o Ctrl+Z, a última alteração que será excluída e retornará ao estado anterior vai ser a terceira linha. Então a gente vai ficar apenas com 2 linhas. No método que retorna o último estado salvo, que no caso é o getUltimoEstadoSalvo, é necessário fazer uma verificação se existe algum estado a ser retornado. Caso contrário, é retornado um memento vazio. Indo para o código, vocês podem ver aqui a classe getUltimoEstado irá justamente fazer esse controle. Por fim, nós teremos a classe texto, que possui os métodos que permitem escrever um texto, basicamente. Então, ele vai ter aqui os atributos de texto, né, e irá pegar também o caretaker. Para desfazer a operação de escrita, nós utilizaremos o método desfazer_escrita. Para o exibir o texto na tela, nós teremos o método mostrar_texto. E, ao escrever um novo texto, o primeiro estado é salvo, então a alteração é feita. Ao desfazer a escrita, ele vai solicitar justamente ao caretaker que pegue o último estado salvo e, a partir deste estado, é possível pegar o texto e restaurá-lo. Agora nós vamos colocar para funcionar. Basicamente o que nós fizemos? Nós fomos aqui na classe main e basicamente criamos um texto com o nome texto. Então, nós fizemos 3 linhas, chamando o método escrever texto, texto.escrever texto, e colocamos aqui primeira linha, segunda linha, terceira linha. E nós iremos executar para ele mostrar o texto. Então, ele basicamente vai mostrar primeira linha do texto, segunda linha do texto, terceira linha do texto. Como dá para ver aqui na saída. Primeira linha do texto, segunda linha do texto, terceira linha do texto. Mas, se eu quiser desfazer a última alteração, que no caso será a terceira linha do texto, eu apenas pego o texto e chamo o método desfazer_escrita, que é esse aqui, texto.desfazer_escrita. Em seguida eu vou mostrar o texto para ver se deu certo.
Como vocês podem ver, a última alteração, que foi terceira linha do texto, ela não existe mais porque o objeto foi retornado até o estado anterior dele. Então, só temos a primeira e segunda linha. Primeira linha do texto, segunda linha do texto. Aqui está o diagrama de classes, né? Que, no caso, vai ser aquele diagrama, basicamente o diagrama geral, só que adaptado a essa problemática, né? Então, nós temos aqui o caretaker com os arrays de mementos, o estado do texto, na classe texto memento, e o texto, passando, escrever novo texto, desfazer escrito e mostrar texto. No caso, para escrever um novo texto, o método, para desfazer e retornar ao estado anterior e para mostrar o texto na tela. Então é basicamente isso que nós fizemos no padrão de projetos Memento, além de exemplificar, né, com esse problema do Notepad. É basicamente isso.